Olá, caro internauta, aqui é o professor Meca da Oficina do Estudante. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso portal. A aula de hoje vai ser sobre estática do ponto material. Então, como é que a gente tem que proceder em questõezinhas de estática do ponto material? Veremos mais pra frente estática do corpo extenso. Nesse momento, vamos começar por estática do ponto material. Aquelas questõezinhas em que você tem um bloquinho pendurado e duas traçõezinhas, uma para lá, uma para cá. Como que a gente vai resolver esse tipo de questão? Nesse momento, eu vou ensinar para vocês o método da decomposição vetorial, que é o método mais tradicional, mais ensinado. No próximo vídeo, não perde, eu vou ensinar para você o teorema de Lamy, que é como se fosse um coringa ali que pouquíssimos vestibulandos dominam, e é importante você saber que é um atalho que faz você ganhar bastante tempo. Sugiro que você saiba os dois métodos, ok? Então, por isso, primeiro vamos ensinar a decomposição vetorial e no próximo vídeo, o teorema de Lamy. Então vem aqui comigo. O que é o método de decomposição vetorial? Então você bate o olho na figura, você percebe que esse vetor aqui, ele já está na posição vertical. Esses dois vetores, tração 1 e tração 2, eles não estão nem na vertical e nem na horizontal. Então a decomposição vetorial consiste exatamente nisso. Você tem que pegar esses dois vetores que estão inclinados e transformá-los em vetores no eixo x e no eixo y, que são o eixo horizontal e o eixo vertical. E a partir daí, não esqueça, a soma das forças vai ter que dar zero, já que ele está em equilíbrio estático, ok? Então, como que nós vamos fazer? Vamos começar aqui pelo vetor tração T1. Essa tração T1 eu posso decompor em duas traçõezinhas. Uma horizontal e a outra vertical. Note que, para você que lembra de soma vetorial, esse vetor somado com esse vetor dá a tração T1. Ou seja, eu posso trocá-la por esses dois vetores sem perder absolutamente nada. Vir daqui até aqui e vir daqui até aqui é a mesma coisa que se eu viesse daqui até aqui vetorialmente. Então esses dois vetores são idênticos à tração T1. A soma deles dá o T1. O mesmo raciocínio vale para a tração T2. Então nós podemos trocar a tração T2 por uma componente horizontal e uma componente vertical. O ponto todo é, como que eu calculo essa componente horizontal e como que eu calculo essa componente vertical? E aí nós vamos para aquela propriedade da matemática que vocês já estão acostumados, que são a definição de seno e de cosseno. Vamos relembrar? Quem é o seno? Vamos lá. O seno de um ângulo θ. Seno de θ, quem que é, pessoal? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu quiser o cateto oposto, é só multiplicar em cruz. Então, o cateto oposto é igual a hipotenusa vezes seno de θ. É claro que eu estou escrevendo CAT-OP, IP, para facilitar o seu caso, ok? Então, o cateto oposto é hipotenusa vezes seno de θ. Para você que lembra do cosseno, claro que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, então vai ficar o quê? Cateto adjacente é a hipotenusa vezes o cosseno de θ. É o mesmo raciocínio, que não cabe aqui na lousa, mas aqui ficaria cosseno de θ, cateto adjacente pela hipotenusa, isolando o cateto adjacente, vai dar hipotenusa vezes o cosseno de θ, ok? Então eu posso obter o cateto oposto multiplicando a hipotenusa pelo seno. Então olha que bonitinho aqui na nossa figura. Esse cara aqui, esse vetor aqui, é o cateto oposto ao ângulo de 30. É o cateto oposto ao ângulo de 30. Ah, então se ele é o cateto oposto ao ângulo de 30, ele é a hipotenusa vezes o seno. Então esse vetor aqui é a hipotenusa desse triângulo é T1, é a hipotenusa vezes seno desse ângulo, seno de 30. E o seno de 30 vale meio, então esse vetor tem módulo T1 vezes meio. O mesmo raciocínio vale para cá, para o cateto adjacente. Cateto adjacente é a hipotenusa vezes o cosseno. Então, o cateto adjacente desse ângulo é a hipotenusa vezes o cosseno. Então, esse vetor tem módulo T1 vezes cosseno de 30. Portanto, T1 raiz de 3 sobre 2. Ok? Então já tem esse vetor T1 raiz de 3 sobre 2 e esse vetor T1 vezes meio. O mesmo raciocínio para o lado de lá. Seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Então o cateto oposto é hipotenusa vezes o seno. Então esse cara
é a hipotenusa, que é T2, vezes seno de 60 graus. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então aqui fica T2, raiz de 3 sobre 2. Ok? Para o cateto adjacente é o cosseno. Então fica T2, cosseno de 60. E o cosseno de 60 graus é meio. Então aqui dá T2 vezes meio. Muito bem, acabei com parte do meu problema. Esse vetor era um vetor chato, inclinado. Transformei ele em vetor vertical e horizontal, assim como o vetor T1 também. Agora que eu posso garantir, como esse corpo está em equilíbrio estático, haverá equilíbrio no eixo X, que é o eixo horizontal, e no eixo Y. Então o que eu posso fazer? O somatório das forças do eixo X tem que dar zero. Lembrando, zero é o único número que eu posso pôr vetor em cima, ok? A soma das forças do eixo X dá zero. Quem são as forças que estão no eixo X? Note, tenho T1 raiz de 3 sobre 2 indo para a direita e T1 vezes meio para a esquerda. Só esses dois vetores estão no eixo X. Horas, para que a soma dê zero, esse cara tem que ser igual a esse cara. Essa força que puxa para cá tem que ser igual à força que puxa para lá. Então, quando eu faço o equilíbrio do eixo X, reparo que eu posso obter já T2 vezes meio tem que ser igual a T1 raiz de 3 sobre 2. Dá para cancelar o 2, a gente pode cancelar o 2. Sobra só o que, pessoal? T2 é igual a T1 vezes raiz de 3. Então já achei uma primeira relação entre a tração T1 e a tração T2. Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio para o eixo Y. Vou fazer o somatório das forças do eixo Y também tem que dar zero. Note que no eixo Y há duas forças para cima, essas forças que já são a decomposição vetorial, e essa força de 100 newtons para baixo. Como tem que haver também equilíbrio no eixo Y, a soma das forças para cima tem que ser igual à força que está para baixo. Então, olhando na figura, T2 raiz de 3 sobre 2. T2 raiz de 3 sobre 2, que é esse vetor. Mais T1 vezes meio tem que dar 100 newtons, que é a força que puxa para baixo. Ok? O que nós podemos fazer agora, turma? Nós já temos essa equação aqui. Aonde está T2? Aonde está T2? Nós podemos substituir o valor de T2 aqui, ó. Onde está T2, eu posso substituir por T1 raiz de 3. Dá uma olhadinha aqui, ó. T1 raiz de 3 é o T2. Então, aonde está o T2, eu vou trocar a cor só dele para facilitar para você, ó. Aonde está o T2, eu posso substituir por T1 raiz de 3. Então, como é que vai ficar a nossa equação? Vamos lá. T1 raiz de 3, que é o T2, vezes, o que sobrou aqui? Raiz de 3 sobre 2, mais T1 vezes meio, igual a 100. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 sobre 2 dá 1,5. 1,5 T1 mais meio T1. 1,5 mais meio dá 2 T1. Então, 2 T1 igual a 100. T1 igual 50 newtons. Essa era uma das perguntas, o valor da tração T1. Então, está aí respondida a primeira pergunta. T1 igual a 50 newtons. Sem unidade, perde metade. Não esqueça disso na segunda fase, hein? Esqueceu a unidade, perdeu metade da questão. Meca, então se eu colocar a unidade, eu tenho metade? Não. Não colocar a unidade, você perde metade. Só colocar a unidade, não ganha metade. Vamos achar o valor do T2? É só substituir nessa equaçãozinha aqui, ó. Então vamos lá, ó. T2 é igual a T1 vezes raiz de 3. O T1 é 50 vezes raiz de 3 newtons. Bom, então achamos o valor do T1 e do T2, que eram justamente as dúvidas da questão, as perguntas da questão. Assiste o próximo vídeo, Teorema de Lamy, você vai ver como essa lousa inteira a gente vai reduzir a uma conta. Vale a pena. Forte abraço, tchau, tchau.